Se apontarmos para as nossas próprias mãos com um microscópio eletrônico, veremos células, depois moléculas, átomos, depois o núcleo do átomo, os prótons, os quarks, depois as cordas e, por fim, o vácuo quântico. Existem várias correntes da física e formas diferentes de suas análises quanto o assunto é física quântica. Mas existe um consenso: tudo é feito de átomo. A sua mão, a cadeira que você está sentado bem aí, o pelo do seu gato, a pétala de uma flor. Absolutamente tudo ao nosso redor é feito de átomos. Se você quer saber um pouco sobre o universo do átomo, assista ao vídeo anterior dessa série. Alguns estudiosos acreditam que por trás de tudo está o vácuo quântico e que dele emana um potencial gigantesco de energia que poderia explicar muitas coisas sobre a criação do universo. De um lado, cientistas que tentam provar a existência de Deus através da física quântica. Do outro, céticos que não acreditam nessa possibilidade. Se Deus é uma energia que está em tudo, presente em todas as coisas do mundo e que emana a sua força sobre nós, o seu nome poderia ser vácuo quântico. É isso que muitos estudiosos acreditam. Eu sou Uriel Martínez e esse é o porquê das coisas. O vácuo quântico pode ser descrito como um mar de energia infinita de onde tudo nasce. Esse oceano está por trás de todos os átomos que constroem o mundo, como se fosse o primeiro tijolo de uma construção. É através da energia desse vácuo que a matéria passa a existir. Mas se somos realmente energia, será possível o nosso pensamento criar a nossa realidade? Um experimento que abalou o mundo científico nos deixou esse questionamento. Os cientistas colocaram em prática essa experiência pela primeira vez há mais de 200 anos. Eu vou te explicar bem melhor. Dá só uma olhada. No mundo que vivenciamos, se jogarmos bolas de gude em uma parede com duas fendas, elas se comportarão como o esperado. Passarão pelas fendas de forma aleatória e marcarão lá do outro lado duas colunas de impacto. E se colocarmos essa parede com duas fendas dentro de uma piscina, o impacto na água causará ondas que passarão pelas fendas e do outro lado criarão infinitos pontos de impacto. Sabendo disso, vamos para o outro lado da experiência. Esse mesmo experimento feito em um universo microscópico possui resultados incrivelmente bizarros. Pegaram então um único elétron. Só para você saber, essa partícula é 10 trilhões de vezes menor do que uma bola de tênis. E então ele foi disparado sobre uma placa de metal com duas fendas. O resultado foi muito estranho. Esse único elétron foi capaz de passar pelos dois buracos ao mesmo tempo, criando do outro lado da parede pontos infinitos de interferência. Notaram que ele não agiu como partícula, e sim como ondas? Mas como isso aconteceu? Como um objeto consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Esse se tornou o experimento fundamental da mecânica quântica. É comum pensar que os elétrons são partículas, como bolinhas de gude, por exemplo, só que muito, mas muito menor. Mas nesse experimento o elétron se comportou como uma onda, criando do outro lado infinitos pontos de interferência. E não somente dois pontos de impacto como era o esperado. Procurando então respostas, eles colocaram um objeto observador na entrada dessas fendas para saber como esse elétron agia. Eis uma grande surpresa. Ele se comportou de forma diferente da primeira vez, como uma bola de gude e não como ondas. Apontaram então que aparentemente o comportamento da matéria quântica é bem diferente de quando nós estamos observando e quando não estamos. E que isso aconteceria basicamente pela influência energética que o observador exerceu sobre a partícula. Bruce Lipton, em seu livro Biologia da Crença, afirma: a física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente.
Cada átomo é um centro que gira e irradia energia e cada um deles tem uma assinatura e constituição próprias. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo material no universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. Quando o elétron foi observado, interferiram no seu rumo. Isso levou alguns cientistas a procurarem explicações e a formular teorias sobre esse assunto. Algumas linhas de estudo acreditam que essa é a prova mais concreta de que o pensamento influencia tudo ao nosso redor, da mesma forma que influenciaram o elétron. Em outro teste feito em laboratório, os cientistas conseguiram fazer com que duas partículas se interligassem. Juntaram duas partículas e depois as separaram em distâncias gigantescas. Ao movimentarem uma das partículas, automaticamente a outra realizou o mesmo movimento. Comprovaram cientificamente que elas passaram a se comportar de forma interligada, como se não houvesse espaço entre elas. Esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento de partículas e pode explicar perfeitamente a possibilidade da telepatia e reforça a ideia de que o pensamento pode modificar nossa realidade. Atualmente, a física entende que os elétrons podem ser ondas e partículas ao mesmo tempo, dependendo da forma como nós, observadores, agimos. Essa dupla característica, aparentemente contraditória, é chamada de dualidade onda-partícula. E isso explica muita coisa, além de abrir milhares de possibilidades sobre o universo. Somos matéria ou energia? O elétron é partícula ou onda? A resposta para as duas perguntas é simplesmente a mesma. Somos tudo ao mesmo tempo. Por isso, a mente e o corpo devem seguir juntos. Segundo estudiosos de física quântica, pensamentos negativos atraem acontecimentos ruins. E dessa forma, atraímos a doença, as dívidas, relacionamentos ruins e etc. Assim como observar o elétron fez com que ele mude o comportamento, agir na vida com um pensamento ruim te trará uma realidade desagradável. Se o nosso pensamento atrai a nossa realidade, então somos responsáveis pelas energias que atraímos para nós. Por exemplo, quando pensamos muito e temos medo de ser assaltados, saímos de casa com esse pensamento. Logo, a energia que você emana pode estar em sintonia com aquela pessoa que já sai de casa pensando em assaltar. Mas se tudo que eu penso pode acontecer, daí você me pergunta: então por que eu nunca acerto a bolada da Mega Sena? O motivo é que você não acredita de verdade que pode ficar milionário de um dia para o outro. Somos mais condicionados a acreditar que seremos assaltados ao invés de ganhar uma bolada na Mega Sena. E você, o que tem pensado nos últimos dias? Está pensando em adquirir mais conhecimento? Então inscreva-se no nosso canal. Esse foi o Porquê das Coisas. Até a próxima dimensão.